Uma ótima tarde a você, Darcy, também aos telespectadores que acompanham o NT Sul. Exatamente, esse foi um julgamento que, na verdade, dividiu o país em duas partes, prós e contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado em segunda instância. Para clarear um pouco mais, como é que fica essa situação de agora em diante? Lula vai ou não ser preso? Quem vai, na verdade, pedir e pode pedir esse pedido de prisão do ex-presidente? Nós vamos conversar com o advogado Júlio Mafusso. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, boa tarde aos telespectadores. Pois é, o que acontece agora, né? Tem aquela decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos embargos de declaração do ex-presidente Lula, que agora, na terça-feira, transita em julgado. A gente precisa entender que ainda tem um outro recurso que pode ser tentado, que são os embargos de declaração dos embargos de declaração, mas que são julgados muito rapidamente. Seria essa a última possibilidade do TRF4? Mas é uma tendência só de postergar, né? Porque se os embargos de declaração não foram acolhidos, muito menos os embargos o serão, né? Isso é só para postergar, digamos assim, um pedido de prisão. Caso contrário, caso esses embargos não sejam intentados, a partir de terça-feira, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manda um ofício ao juízo da execução penal, que é a 13ª Vara de Curitiba, do juiz Sérgio Moro, e a partir daí, por decisão do juiz Sérgio Moro, eles pedem um mandado de prisão ao ex-presidente Lula, que aí vai ficar preso numa condenação, digamos assim, antecipada, né, que é o termo correto jurídico, porque ainda pendem de recursos, né, essa decisão do TRF4, ainda cabe recurso especial para o STJ, que vai ter que ser apreciado no STJ, e recurso ao STF no campo do direito constitucional. A gente pode dizer, Júlio, que o voto de Minerva ontem foi da Rosa Weber? A gente já previa que a ministra Rosa Weber ia votar daquela forma. E eu quero explicar para o telespectador por quê. A ação que estava sendo julgada ontem, que era uma ação de habeas corpus, em tese, ela era uma ação em função de uma possível ilegalidade que pudesse ter sido cometida no Superior Tribunal de Justiça. O que a ministra Rosa Weber, o Alexandre de Moraes, o Luiz Edson Fachin disseram? Que não havia nenhuma ilegalidade. O que a ministra Rosa Weber disse? Olha, eu não vejo nenhuma ilegalidade e vou respeitar a decisão do STF, né, que até esse momento, em função de um julgamento de 2006, né, entende que cabe a prisão a partir de decisão de segundo grau. Então, eu vou respeitar a decisão do colegiado. O que foi surpreendente? Surpreendente foi que existem duas outras ações, que são ações declaratórias de constitucionalidade, que querem prever que é constitucional um dispositivo do Código de Processo Penal que diz que ninguém pode ser preso até o trânsito em julgado. E o que ela diz? Que nessas ações declaratórias de constitucionalidade, ela vai votar contrário ao que o STF até agora entende da possibilidade de prisão. Então, quer dizer, nesse outro julgamento, vai ficar 6-5 para o outro lado. Quer dizer, então, digamos que o ex-presidente Lula venha a ser preso e essa ação venha a ser julgada daqui 30 dias, 60 dias, isso vai depender, porque quem coloca isso em pauta é a presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai poder intentar um habeas corpus, um novo habeas corpus, e aí provavelmente vai receber uma medida liminar e vai ser solto. Para quem é leigo no direito, e eu digo, a gente até comentava isso aqui antes de a gente começar o nosso bate-papo, que quem acompanhou um pouco da sessão, acho que até os próprios advogados tinham dificuldade, porque é um juridiquês, uma coisa, né, complicada de se entender. Na verdade, vamos combinar assim, né? Nós temos cometido um erro muito grande na questão do direito no Brasil. As sessões do Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos não são televisionadas. Em nenhum país é televisionado, né? Em nenhum país um juiz dá entrevista, né? Não se comentam casos sobre processo. No Brasil nós criamos a figura do juiz pop, do judiciário pop,
Então, o que acaba acontecendo? Esses julgamentos que são... quando chega uma ação lá no STF, geralmente é um caso muito tormentoso, muito complicado. Obviamente as pessoas não vão entender. Eu vi alguns amigos nossos jornalistas, né, e alguns da capital me mandando tweet, traduz aí para nós, tu que és advogado, traduz. Não tem como tu traduzir, porque isso é um linguajar próprio daquele sistema. Né? É que nem, por exemplo, né, tu ia assistir uma palestra de um cirurgião. Nós não vamos entender nada, né? Nós não somos formados em medicina. A mesma coisa as pessoas querer assistir um julgamento do STF, aonde se usa sim, essa é a realidade, se usa sim um linguajar todo próprio do direito, que é o que a gente chama de juridiqueza, e que eu tento, por exemplo, né, quando eu venho aqui nos programas ou te dar entrevista, tentar não fazer o juridiqueza, mas é muito difícil, porque é um linguajar próprio, né, e as pessoas acabam, de alguma forma, não entendendo. E eu acho que isso gera muito mais prejuízo ao judiciário e ao sistema jurídico, porque como as pessoas não entendem, as pessoas também passam a não acreditar. Me parece, e é o que se... É massivamente divulgado nas redes sociais, que esse é um julgamento mais político do que técnico, em virtude de ser o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que o caso está sendo tratado pelo STF de forma diferenciada. Júlio, para você que é advogado, que está acostumado com esse tipo de coisa, explica para a gente que diferença tem, por exemplo, o Lula condenado em segunda instância pode ir para a cadeia semana que vem. Né? Essa é uma situação. Deve. A outra situação é que, aparentemente, para quem não entende do direito, que é o caso do Eduardo Cunha, que é o caso do Sérgio Cabral, que também estão condenados em primeira e em segunda instância e já estão na cadeia. Que diferença que tem um caso e o outro caso do ex-presidente Lula, que ainda não está preso? Veja, o caso do ex-presidente Lula, ele vai cumprir uma pena determinada num julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Eduardo Cunha, ele está preso porque ele já tinha uma prisão preventiva decretada em função de outros processos que ele responde, né? Então ele não seria solto, mesmo que o ex-presidente Lula viesse a ter o seu habeas corpus concedido. A mesma coisa acontece com o Sérgio Cabral, que tem várias já condenações em primeiro grau e segundo grau e está preso preventivamente, né? E além de estar cumprindo pena, né, uma pena específica, ele também é preso preventivamente num outro processo, né? Então essa é, digamos assim, a grande diferença entre essas prisões. Volto a dizer, a questão da presunção de inocência nunca impediu que as pessoas fossem presas ou temporariamente, ou preventivamente, ou presas em flagrante, né? Aquela situação também que o Ministério Público alegou que nós teríamos aí uma enxurrada de pessoas soltas, também não é verdade, porque muitas pessoas, ou grande parte das pessoas que estão presas, né, elas estão presas não por sentença penal condenatória, elas estão presas preventivamente. Então, elas também não seriam soltas, aquela história de estuprador, né, abusador, tráfico, né, estão presas preventivamente. Então, essa medida, né, ou até essa ação declaratória de constitucionalidade que nós vamos ter julgada aí daqui a uns dias ou daqui a uns meses, também não vai colocar essas pessoas na rua. Isso aí foi mais uma certa demagogia jurídica feita em cima de um determinado cenário. Por isso que se diz que ou muitos ministros do STF queriam que essas ações declaratórias fossem julgadas para tu não subjetivar isso em cima da personalidade do ex-presidente Lula. Mas eu quero fazer um gancho, se tu me permites, claro, que é um problema, né, que as pessoas também não se deram conta e os jornalistas, né, talvez estejam guardando essa pauta para amanhã, a gente sabe como é que funciona isso, né, é que o ex-presidente Lula, mesmo sendo preso, ele continua pré-candidato à presidência da República. Eu ia te perguntar e se questionar isso agora. Ele continua podendo ser pré-candidato à presidência da República. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mesmo sendo preso? Mesmo ele estando preso, porque ele está sendo preso, né? Mas a presunção de inocência continua. Por que a presunção de inocência continua? Porque ainda da sentença penal condenatória cabem 2 recursos. O recurso especial e o recurso extraordinário. O que foi decidido ontem no STF,
Não é que se terminou com a presunção de inocência. Não, pelo contrário. Todos disseram que a presunção de inocência existe, está reafirmada constitucionalmente. O que disseram é que a presunção de inocência não impede o cumprimento antecipado de uma pena. Então veja que absurdo jurídico nós temos. Então, o que acontece? O ex-presidente Lula ele vai preso, mas ele ainda é inocente, em tese, né? Existe a presunção de inocência, porque ainda cabem recursos, que cabem a todas as pessoas que estão presas podem recorrer até o Supremo Tribunal Federal. Então, em função disso, ele pode ser pré-candidato à presidência da República. E aonde a lei de ficha limpa poderia barrar uma candidatura do Lula nesse caso? Não, o Lula, a lei do ficha limpa já barrou a candidatura do Lula quando o TRF-4, lá em 24 de janeiro, o condenou. Né? Veja assim, mas é uma condenação em segundo grau, tem muitos políticos que já tiveram condenação em segundo grau. Mas veja bem, essa condenação do ex-presidente Lula em segundo grau, ele atinge a linha E da lei de inelegibilidade, da lei do ficha limpa. Então, ele não tem como concorrer, não existe nenhum precedente jurisprudencial que diga que alguém condenado por lavagem de dinheiro, corrupção, com condenação em segundo grau, tenha vindo a ser candidatos. O que acontece muitas vezes é uma condenação no Tribunal Regional Eleitoral, uma condenação no Tribunal de Contas do Estado, alguma coisa nesse sentido, algum órgão colegiado dessa natureza. No caso do Lula, foi uma condenação, uma sentença penal condenatória por lavagem de dinheiro e corrupção, que é muito claro na lei. Então, o ex-presidente Lula ele é inelegível, né? Ou como diz o ministro Fux, irregistrável. Mas o PT reafirma que no início de agosto, que quando termina o prazo dessas decisões, né, eles vão bancar a candidatura do ex-presidente, mas ele pode concorrer subjúdice? Não, aí é que está. Dificilmente ele vai, no meu ponto de vista jurídico, é praticamente impossível ele conseguir uma medida judicial que lhe permita concorrer. Né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando vai o registro da candidatura, né, é encaminhado a papelada para o registro da candidatura, o Tribunal Superior Eleitoral, que no caso da Presidência da República, é o Tribunal Superior Eleitoral que faz essa verificação, ele vai receber e vai impugnar a candidatura do ex-presidente de ofício, né, justamente porque ele está enquadrado na inelegibilidade pela linha E, né, da lei do ficha limpa, da lei em geral, né, no que tange ao direito eleitoral brasileiro. Então, quer dizer, bom, mas aí cabe um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Bom, cabe, né? E tu vai arrumar uma liminar em cima disso? Baseado em quê? Cadê o princípio do bom direito, o fumo boni iuris, né, a fumaça do bom direito? Não tem. Não existe precedente jurisprudencial. Agora o Lula vai ser um preso, e aí o PT tem razão, né? Entre aspas, abro aspas, como dizem os ministros, né? Abrindo aspas, um preso político, né? Por quê? Porque ele vai continuar fazendo campanha de dando a prisão. Essa campanha que ele faz pelo Brasil, para a gente finalizar, isso soa como um palco para não desmobilizar toda a base eleitoral, porque ele sabe que ele não vai ser o candidato? Como é que eu vou te dizer, né? Eu não sou do PT, né? Então eu não posso falar pelo Partido dos Trabalhadores, mas posso, digamos assim, como né? Como intelectual, digamos assim, entre aspas, dizer. Eu acho que é um erro. O PT comete um erro em insistir com isso. Né? Acho que a esquerda brasileira, de alguma forma, acaba cometendo um erro em insistir com isso, né? Porque a gente percebe que existe todo um mecanismo judicial que está posto, que impede essa candidatura. Então, tu está insistindo com uma coisa que não vai acontecer. Né? Mesmo que entre dentro do parâmetro que a esquerda diz que existe uma conspiração contra o ex-presidente Lula, bom, então se existe mais uma razão para ele não ser. Se existe uma conspiração, então mais uma razão para ele não ser. Porque hoje o direito posto impede a candidatura dele, né? O direito impede a candidatura dele e vamos agregar aí a tese da conspiração. Então tem mais a conspiração contra. Então, por que insistir com isso? Né? Qual é a razão disso? Né? Eu tenho insistido muito nessa tecla. Eu acho que o que nós precisamos são de pessoas para botar água no fogo e não pessoas para botar gasolina no fogo.
semana que vem, então, esse caso deve ser resolvido, levando ou não o presidente Lula à prisão. Exatamente, eu acho que a tendência muito forte hoje, né? Eu não vejo nenhuma possibilidade de nenhum recurso, né? A não ser que tenha algum furo dentro do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, porque não cabe embargos de declaração de decisões em sede de habeas corpus, né? E nem embargos infringentes, nesse caso, do que aconteceu ontem. Cabe esses embargos de declaração, do embargo de declaração, que em tese suspende, né, a emissão do alvará de prisão, mas isso é só postergar, né? Mais dia ou menos dia, salvo, né? Volto a dizer, bom, vamos julgar agora as ações declaratórias de constitucionalidade a semana que vem. Bom, então aí pode mudar tudo. Mas no cenário que está posto hoje, a tendência é que o ex-presidente Lula seja preso a partir da semana que vem. Então tá certo. Júlio, queria te agradecer, eu sei que teu tempo é corrido aí nas atividades do dia a dia, jornalista, radialista, professor e tantas outras coisas. Queria te agradecer aí por dedicar um tempinho pra gente bater um papo, esclarecer pra população esse imbróglio todo. Tá certo, muito obrigado, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então tá jóia. Darcy, aguardemos os próximos capítulos, eu volto com você aí no estúdio.